Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Sou o professor Rodrigo Alves e agora faremos exercícios sobre a tabela verdade dentro das proposições. Nós vamos observar que dentro desses exercícios, em algumas situações, a construção da tabela é necessária. Em outras, a tabela é passada, já desenvolvida, e nós devemos simplesmente interpretar as informações que nos passam. Hoje, nós vamos focar nas resoluções de exercícios com tabelas verdade já passadas, ou seja, nós vamos interpretar as informações que constam na tabela verdade dentro das condições que o exercício nos propõe. Não vamos precisar ficar construindo ou desenvolvendo a argumentação da tabela. Simplesmente deveremos observar como e de que forma nós podemos chegar na resposta que o exercício propõe. É fundamental que você conheça exatamente quais são os conectivos e a forma a qual os termos serão verdade ou falsos dentro das associações das proposições compostas. Tudo bem? Então vamos ao primeiro exercício. Na tabela abaixo, a última coluna da direita corresponde à tabela verdade da proposição a negação de A, disjuntiva inclusiva, negação numa condicional com a negação de A, disjuntiva inclusiva com B. Classifiquem certo ou errado. E aí ele coloca aqui para nós a tabela. Veja, a tabela ela já está pronta, ela já passou as informações que nós precisamos, eu já tenho a resolução que ele espera. O que cabe a nós? Interpretar cada uma das lacunas, ou seja, cada uma das associações, e através dessas associações, chegarmos à resposta verdadeira ou falsa na coluna final. Se as respostas que chegarmos forem coincidentes, então a tabela estará certa. Se não, a tabela estará errada. Ok? Então ele passou aqui, ó, vamos acompanhar a tabela comigo. Já a tabela da proposição A, da proposição B, e as condições verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí ele tem aqui ó, a negação de A. Então inverte os valores. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aí agora eu vou interpretar a negação de A com a disjunção, lembre-se, esse símbolo do Vzinho, é a disjunção inclusiva de B. Lembrando, na disjunção inclusiva, basta que um elemento seja considerado verdade para que a sentença seja uma sentença verdadeira. Se os dois elementos forem falsos, então a sentença será considerada falsa. Então eu vou analisar de A para B. Então, comigo aqui agora, pessoal, de A para B. Falso com verdadeiro. Verdadeiro, tem um elemento verdadeiro. Falso com falso. Falso. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro com falso. Verdadeiro. Agora eu vou analisar ó, a disjunção inclusiva. Deixa eu apagar essa seta. Vou analisar a disjunção inclusiva entre A e B. Novamente, o mesmo processo. Se um elemento for verdadeiro, já é suficiente para a sentença ser também verdadeira. Vou apagar isso aqui para ir representando cada elemento. Então, primeiro, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, a sentença ela é falsa. Agora ele pede a seguinte associação. Eu vou associar a negação da disjunção inclusiva. Então eu vou pegar toda essa coluna e fazer a oposição. Verdadeiro, a negação dela fica falsa. Verdadeiro, a negação falsa. Verdadeiro, negação falsa, falsa a negação verdadeira. Então, eu consegui agora distinguir
qual era a relação descrita. Agora vamos aqui. Eu vou analisar agora essa proposição com a negação da última. Então eu vou juntar essa e essa. Nessa mesma ordem. Primeiro esse elemento e depois o último elemento descoberto. Ok? Então primeiro esse elemento e depois esse elemento. Lembrando, aqui nós temos uma condicional. Aqui nós temos uma condicional. Lembrando, condicional eu tenho que ter, para a sentença ser falsa, a primeira sentença for verdadeira e a segunda sentença for falsa, a sentença, ou seja, a proposição junta será falsa. Agora, se a primeira sentença for falsa e a segunda for verdadeira, então eu tenho uma verdade. Então, veja só. Verdadeiro com falso, isso é falso. Falso com falso, isso é verdadeiro. Verdadeiro com falso é falso. E verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Então, como a gente pode observar, eu tenho falso, verdadeiro com falso. Falso com falso é verdadeiro. Verdadeiro com falso é falso. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Então, a sentença ela é igual à proposta. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Aqui diferente. E aqui é igual. Então, a sentença está correta? Não. Então, a sentença está errada. Então, essa sentença, da forma com que ele apresentou os dados para nós, ela é falsa. Trata-se de uma afirmação falsa. Ok? Vamos testar mais uma situação. Na tabela abaixo, a última coluna da direita corresponde à tabela verdade da proposição. Negação de A, negação da conjunção de A e B, A, conjunção com a negação de B. Isso tudo numa condicional. Então, nós vamos primeiro analisar separadamente cada uma das informações, criar a associação conectiva e depois atingir a resposta e ver a vericidade do mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, a negação de B. Falso. Só. Isso. Falso. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Então, agora a associação primária entre A e B. Na conjunção, ela é verdadeira quando os dois elementos são verdadeiros. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdade. Verdadeiro com falso, falso. Falso com verdadeiro, falso. Falso com falso, falso. Aí ele pede a negação dessa condição descrita, desse conectivo. Então, fica falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Aí eu vou juntar agora o conectivo A proposição A com a proposição da negação de B. Tudo isso através ainda de uma conjunção. Então fica verdadeiro com falso. Deixa eu apagar aqui os elementos. Verdadeiro com falso. Falso. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, isso é verdade. Falso com falso é falso. Falso com verdadeiro é falso. Agora, eu vou analisar os conectivos existentes entre a negação da primeira conjunção com a segunda. Isso tudo através de uma condicional. Então, vamos analisar a condicional do problema. Lembrando, se o primeiro elemento for verdadeiro e o segundo elemento for falso, a proposição ela é falsa. Falso com falso. Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro com falso. Falso. Verdadeiro com falso. Falso.
Como os elementos são distintos, esse é igual, esse é diferente e esse é diferente. Como os elementos são distintos, temos então que as duas partes da tabela não são coincidentes, ok? Fica assim então, pessoal. Quando você vai analisar essas tabelas verdades, você tem que ter o quê? O conhecimento prévio dos conectivos e de como eles são associados, ok? Prestem atenção na associação que é feita e, através dos dados fornecidos, cheguem às respostas e às conclusões óbvias. Tudo bem? Bons estudos, façam mais exercícios, deem ênfase nessa parte que ela é muito importante. Tudo bem? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.